Olá pessoal, nesta semana veio à tona um fato muito curioso, onde a Rede Globo teria feito um Pix errado na conta de uma pessoa e esta pessoa não queria devolver o valor. Como é que fica esta situação? Isso caracteriza crime? Quais as opções da pessoa que faz um Pix errado? Como é que funciona esta regulamentação, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil? Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela USP e professor universitário de cursos preparatórios para a carreira jurídica. E vamos no vídeo de hoje analisar justamente esta questão para que você saiba o que fazer caso venha a realizar um Pix errado ou caso venha a receber um Pix por engano. Acompanhem comigo nos slides. Antes, eu gostaria de fazer um convite, não é? Para que vocês sigam as minhas redes sociais. Então, meu e-mail profmarcelovaldir@gmail.com, canal do Facebook marcelo.valdir.monteiro, meu Instagram @marcelovaldir e também o @Direito Penal em Debate. E este vídeo está sendo postado aqui no meu canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro. Peço então para vocês clicarem ali no sininho para seguirem o meu canal, curtirem e compartilharem também com os amigos para que a gente possa aprimorar cada vez mais este debate sobre questões interessantes envolvendo o direito penal. Muito bem, feito um Pix errado, e aí, o que acontece? Quais são as consequências que isto pode acarretar? Vejam, o fato que me motivou a gravar este vídeo foi que a Rede Globo fez então um Pix errado de R$ 318.600,40. E o mais curioso é que foi numa ação trabalhista. Foi feito aí um acordo onde a Rede Globo fez este Pix, mas com o destinatário errado. E aí, o destinatário que recebeu este valor do Pix, ele foi identificado, a Rede Globo entrou em contato com ele para que devolvesse este valor. No entanto, o beneficiário aí, ele já tinha usado esse valor para comprar um imóvel. E aí a Rede Globo precisou entrar com uma ação judicial para tentar reaver este valor, ação esta que ainda está tramitando. Mas como é que fica esta situação? Vale então a máxima achado não é roubado? Se colocaram dinheiro na minha conta, eu posso usar este valor? Não, não posso. Porque existe um crime no Código Penal que é o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, que está disposto no artigo 169 do Código Penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Vejam que quando você envia um Pix por engano, envia um Pix errado, neste caso, o destinatário, caso fique com o dinheiro, ele estará se apropriando de coisa alheia, um dinheiro que não é dele, vinda ao seu poder por erro. Houve um erro quando da digitação da chave Pix. Por isso que o valor foi parar na conta do destinatário. E isto caracteriza, portanto, crime com a pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou a pena de multa. Vejam que este fato da Rede Globo, ele não é um fato isolado. Nós temos aí alguns casos que a mídia traz, não é? Teve o caso de uma senhora que recebeu um Pix foi depositado na conta dela 2 bilhões de reais.
ela procurou ao banco e no mesmo dia se corrigiu isto. Teve um caso em Goiânia, onde um empresário recebeu um Pix de 18 milhões de reais e aí ele acabou mandando aí valores para os familiares dele e comprando um carro importado de luxo com uma parte do valor que havia sido depositado, e também isso está sendo discutido judicialmente. Mas deste fato decorrem aí, obviamente, alguns questionamentos que é natural. Primeiro, o que é o Pix? Ele tem como ser restituído? Pode ser devolvido esse valor? Ou quem fez o Pix errado tem como anular esta transferência? Como fazer para tentar recuperar o dinheiro que foi transferido equivocadamente? Se não souber quem é o destinatário, né, que é aquele caso de chave aleatória, existem medidas cíveis e criminais que podem ser adotadas quando se faz um Pix errado? Quem recebe o valor indevido? O que essa pessoa pode fazer? Vamos responder estas questões neste vídeo. Primeiro, lembrando que o Pix nada mais é do que uma transferência eletrônica, mas uma transferência eletrônica que é feita 7 dias por semana, 24 horas por dia. A tecnologia propicia a possibilidade de se fazer este Pix, então a recomendação que se faz é que você tome muito cuidado quando está digitando a chave do Pix. Confira se realmente é aquela pessoa a destinatária do seu Pix. Veja se os dados que você digitou estão corretos. Por quê? Porque uma vez feita a transferência, você não tem como anular esta transferência. É algo muito rápido, são praticamente aí 10 segundos que o valor já estará na conta do destinatário. E você não tem como anular essa transferência. Agora, professor Marcelo, eu fiz um Pix errado. E aí? Como eu faço para tentar recuperar o dinheiro que foi transferido equivocadamente? Vejam, a transferência via Pix, ela é feita por meio de algumas chaves. Só que, uma vez transferido o dinheiro, o emissor do Pix, não é? Ele vai ter, na verdade, algumas opções. O que ele tem de opção? Tentar entrar em contato com o banco para que o banco possa, então, intermediar esta situação, não é? Verificando, ele dizendo que o Pix foi errado, o banco entra em contato com quem recebeu o valor equivocado do Pix para que essa pessoa devolva o dinheiro. Vejam que isto não precisa se socorrer do Poder Judiciário. É uma conversa, não é, entre o emissor do Pix, o banco e quem recebeu indevidamente este valor. Então, se conversa, devolve o dinheiro, resolvido o problema. Mas e se eu não souber quem é o destinatário? Até porque existe aquela possibilidade da chamada chave aleatória. Vejam que o Banco Central, quando ele editou a resolução número 1 referente ao Pix, lá em 2020, ele diz o seguinte, lá no artigo 40 dessa resolução número 1 do Banco Central do Brasil, diz no artigo 40 que poderão ser objeto de devolução, ou seja, existe a possibilidade de devolver, mas esta devolução deve ser iniciada pelo usuário recebedor, ou seja, quem recebeu o Pix equivocadamente é que vai avisar o banco que recebeu um dinheiro indevido na sua conta. E aí, o banco, ele então vai receber esta justificativa, né? Ou seja, qual é o motivo da devolução e informar quem emitiu o Pix e devolver o dinheiro. É o que se extrai aqui do artigo 41 da resolução do Banco Central. Na iniciação da devolução, o usuário recebedor
deve informar ao seu prestador de serviço de pagamento o valor e o motivo da devolução. Então vejam que é possível amigavelmente, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, resolver o problema. Ora, fiz um Pix errado, entro em contato com o banco e o banco entra em contato com quem recebeu este Pix e quem recebeu o Pix fala, oh, nossa, é verdade, depositaram um valor errado na minha conta, estou devolvendo este dinheiro. Plenamente possível isto acontecer. Lembrando só que existem algumas chaves Pix determinadas por esta mesma resolução do Banco Central. O artigo 45 desta resolução prevê que a chave Pix pode ser o número do telefone celular, o endereço de correio eletrônico, ou seja, o e-mail, número de inscrição no CPF, número de inscrição no CNPJ e a chave aleatória. Vejam que, se a chave Pix foi feita com base num destes dessas quatro primeiras modalidades, é possível até que quem fez o depósito consiga entrar em contato diretamente com quem recebeu, não é, este Pix. E às vezes é possível se resolver desta forma, não é? Quem emitiu o Pix errado conversa com quem recebeu o Pix errado, essa pessoa que recebeu devolve o valor, resolvido o problema. Questão de difícil solução de forma amigável entre as partes diretamente é quando se trata de chave aleatória. Por quê? Quando se trata de chave aleatória, eu não sei para quem foi feito o Pix. E aí eu preciso da intermediação do banco, porque o banco não vai me dizer quem recebeu este Pix, até por uma questão de sigilo, uma questão de privacidade. Mas o banco pode entrar em contato com quem recebeu este Pix, tudo de forma amigável, sem recorrer ao judiciário. E o banco, então, conversando com quem recebeu o Pix, a pessoa fala, poxa vida, é verdade, depositaram um valor errado e devolve este valor. Como nós vimos aí no slide anterior, não é, nos termos do artigo 40 e 41 da resolução do Banco Central. Perfeito, sem problema nenhum. Agora, existem consequências caso quem recebeu o Pix errado não devolva este valor? Eu citei aí alguns exemplos para vocês, não é? Uma senhora recebeu 2 bilhões de reais por um equívoco, um empresário recebeu 18 milhões de reais e a Rede Globo, agora recentemente, né, no final de 2021, no mês de dezembro, fez um Pix errado de 318 mil reais. E aí, quem recebe este dinheiro não quer devolver. Vejam, primeiro nós temos uma previsão no nosso ordenamento jurídico, lá no âmbito do direito civil. O nosso Código Civil de 2002 estabelece no artigo 876 justamente um regramento sobre o pagamento indevido. Diz o artigo 876 do Código Civil que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Então, quem recebeu indevidamente um Pix não pode ficar com esse dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. E mais, pode acarretar, inclusive, em enriquecimento sem causa, que é o que normalmente a doutrina chama de enriquecimento ilícito, que está lá no artigo 884, também do Código Civil. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir indevidamente o valor auferido, feita a atualização dos valores monetários. Ou seja, quem recebeu um Pix errado não pode ficar com este valor. Caberá, inclusive, a quem emitiu o Pix errado, ingressar com uma ação judicial contra este recebedor para que lhe devolvam o dinheiro. Isso é o que se extrai no âmbito da legislação civil, lá do artigo 876 e 884 do Código Civil. Agora, existem também implicações criminais.
quem recebe indevidamente o valor e fica com este valor responde pelo crime do artigo 169 do Código Penal. Claro, lembrando que este crime do artigo 169, ele só se caracteriza, só existe na forma dolosa. Então, se eu verifico que depositaram um valor errado na minha conta, é a mesma coisa que eu achei um dinheiro, por exemplo, uma sacola de dinheiro que não é minha. Eu não posso ficar com esse dinheiro. Eu preciso devolver este dinheiro ao real proprietário. Mas e se eu não sei quem é o proprietário? Leva isso à delegacia de polícia, não é? Devolva este dinheiro na delegacia de polícia. No caso de Pix, você sabe quem é o destinatário, ou pelo menos o banco sabe quem é o destinatário. Então, basta fazer o que aquela senhora que teria recebido 2 bilhões de reais na conta dela fez. Foi, avisou o banco e o banco resolveu este problema. Não houve crime neste caso. Agora, o crime é se apropriar. Verificou que existe um depósito errado na sua conta e você não devolve este dinheiro, você se apropria deste dinheiro. Aí estaria caracterizado o crime do artigo 169 do Código Penal. Vejam, dolosamente, com intenção, você sabia que este valor estava errado e se apropriou deste valor. Aí você tem o crime do artigo 169 do Código Penal. Pois bem, professor, mas no âmbito criminal, é possível fazer alguma coisa para buscar a restituição deste valor? Sim. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê uma série de medidas assecuratórias. Lá no artigo 125 ou 144 do Código de Processo Penal, nós temos a possibilidade do sequestro, da hipoteca legal e do arresto. Então, vamos aproveitar esta falha da Rede Globo de televisão para relembrarmos um pouquinho destas medidas assecuratórias no âmbito do processo penal. Vejam, uma medida assecuratória, ela tem principalmente 3 finalidades. Primeiro, proibir o uso e fruição do produto derivado do crime. Por exemplo, imaginem que um traficante vendeu drogas e com o dinheiro do tráfico ele compra um carro. O que é possível fazer? Usar esta medida assecuratória para pegar o carro. Eu não vou conseguir pegar mais a droga já foi vendida, virou pó, literalmente, não é? E aí, como é que faz? Pode-se apreender este carro, este veículo? Sim, a medida assecuratória serve justamente para isto. Restituição ou reparação dos danos causados e obrigar o agente ao pagamento de penas pecuniárias e despesas do processo. Tanto o sequestro, a hipoteca legal e o arresto dependem de ordem judicial. Lembrando então que o delegado de polícia não pode decretar estas medidas assecuratórias. Quem as decreta é o juiz de direito. O sequestro, primeira dessas medidas, é a retenção judicial do bem para que não se disponham dele. Então, refere-se a bens móveis e imóveis relativos ao proveito do crime. Por exemplo, um traficante compra uma casa, uma mansão e um barco com o dinheiro do crime. E aí, coloco um exemplo para vocês, né? Imaginem que um traficante comprou uma mansão de 10 milhões de reais. Aí o traficante, ele vende esta casa por 8 milhões de reais. Um terceiro de boa-fé fala, poxa, essa casa tá barata, né? Vale 10 milhões, o proprietário está vendendo por 8 milhões. Um terceiro de boa-fé compra a casa e ainda assim este imóvel pode ser sequestrado judicialmente. Por quê? Porque o imóvel foi obtido com proveito do crime. E aí, fazendo uma análise em relação a este caso da Rede Globo de televisão,
O destinatário do Pix, ele alega que não tem como devolver o dinheiro porque ele comprou uma casa. Pois bem, ele comprou uma casa com um dinheiro originário do crime. Qual o crime? O artigo 169 do Código Penal. Portanto, cabe o sequestro desta casa justamente para restituir a Rede Globo de televisão, que foi aí quem fez o Pix errado. Vejam que o sequestro ele é decretado pelo juiz. Então é o juiz de direito, não é, que vai decretar este sequestro de ofício, mediante requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação do delegado de polícia. Mas lembre-se que é sempre o juiz de direito que vai decretar. Mesmo na fase de inquérito policial, quando o delegado pede, é o juiz quem vai decretar este sequestro. Realizado o sequestro do imóvel, deve ser feita a inscrição no cartório de registro de imóveis. Lá no cartório de registro de imóveis vai estar constando que este bem foi sequestrado judicialmente, justamente para que não se prejudique mais ainda outras pessoas. O Instituto do Sequestro ele é autuado em apartado e admite-se embargos pelo próprio acusado, para ele demonstrar, para ele provar que ele adquiriu aquele bem de forma lícita. Também cabe embargos ao terceiro de boa-fé, alheio ao delito, que não tinha nada a ver com esse delito, e também os bens transmitidos a título oneroso, sob fundamento de tê-lo adquirido de boa-fé. Vejam que esta sentença dos embargos só ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E mais, a nossa legislação prevê ainda o levantamento do sequestro, ou seja, perde a eficácia o sequestro se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias contados da data em que ficar concluída a diligência. Ou seja, foi realizado o sequestro, a ação penal tem que se iniciar num prazo máximo de 60 dias, sob pena de se perder a eficácia este sequestro. Se terceiro a quem tiver sido transmitido os bens prestar caução, sim, a pessoa aí que adquiriu o bem pode prestar uma caução, depositar judicialmente o valor que está sendo discutido nessa ação penal. E também perde a eficácia se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido por sentença transitada em julgado. Vejam que o pacote anticrime tratou do sequestro. Como é que fica essa questão agora, não é, envolvendo aí o pacote anticrime? Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determina avaliação e venda em leilão dos bens cujo perdimento tenha sido decretado. O dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos, ao lesado e ao terceiro de boa-fé. E o valor apurado é recolhido ao fundo penitenciário, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Portanto, há todo um regramento em relação ao sequestro de bens. Por isto, a casa que teria sido comprado por esta pessoa que recebeu indevidamente o valor do Pix pode ser sequestrada judicialmente e até mesmo levada a leilão para devolver este valor ao prejudicado, ao lesado. Nós temos também a chamada hipoteca legal. A hipoteca legal recai sobre bens imóveis lícitos, adquiridos licitamente, ou seja, visa assegurar a reparação de dano à vítima, pagamento da pena de multa e o pagamento de despesas processuais. Vamos imaginar que quem recebeu o Pix comprou lá o imóvel, mas aquele imóvel não é suficiente para reparar todo o dano que foi causado. E esta pessoa tem outros imóveis. Podem ser penhorados, hipotecados estes outros imóvees?
Podem. É o que prevê o artigo 134 do Código de Processo Penal. E esta hipoteca pode ser requerida pelo ofendido, ou seja, pela vítima. Então a Rede Globo pode pedir a hipoteca legal em qualquer fase do processo. Basta ter certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Então está comprovado que houve o Pix, está comprovado que quem recebeu o Pix o recebeu indevidamente, ou ele acha que ele foi sorteado para ir para o Big Brother e fizeram um depósito de 318 mil reais na conta dele. Então, está caracterizado que houve infração do artigo 69 do Código Penal, está caracterizado indícios suficientes de autoria, a vítima pede então para o juiz a hipoteca legal de outros bens que esta pessoa tenha licitamente em seu nome. Caso não fosse a Rede Globo de televisão, não é? O Ministério Público poderia requerer a hipoteca legal, desde que o interesse fosse da fazenda pública ou se o ofendido fosse pobre, né? E assim fizesse este pedido para o Ministério Público. Essa hipoteca seria cancelada no caso de sentença irrecorrível, se o réu for absolvido ou se tiver extinta a sua punibilidade. E o arresto? O arresto, pessoal, ele é uma medida que recai sobre bens móveis ou imóveis lícitos. Esse arresto é uma medida de urgência preparatória para a hipoteca legal. Tem uma validade bem menor, são 15 dias, não é? Então se faz o arresto, pega tudo que tiver em nome desse suspeito, não é? Seja bem móvel, seja bem imóvel, e depois, durante esse período de 15 dias, vai se apurando o valor do prejuízo, né? O que foi arrestado, e em 15 dias deve-se ingressar com o pedido de hipoteca legal. Muito bem, pessoal. Com isso, nós pudemos observar neste vídeo que existem algumas formas de se resolver este problema de Pix errado. A primeira delas é entrar em contato diretamente com o banco ou quem recebeu o valor e amigavelmente, sem precisar se socorrer do Poder Judiciário, se busca resolver isto com a devolução do dinheiro. É possível ingressar no âmbito da justiça civil, pedindo a devolução deste valor. E aí, não é claro, pode ser feito o pedido no âmbito do juizado especial, se o valor for pequeno, não é, até 20 salários mínimos, cabe a propositura no âmbito do juizado especial civil, mesmo sem a presença de advogado, e acima de 20 salários mínimos seria possível, mas com a atuação de um advogado. Recomendo sempre que contratem um advogado, porque é ele quem conhece melhor as leis e sabe a melhor forma de fazer o pedido. Agora, existe também a possibilidade de se atuar na esfera criminal. Na esfera criminal, como nós vimos, existe o crime do artigo 169 do Código Penal e também nós temos medidas assecuratórias que podem ser utilizadas para a restituição, a recuperação desse valor que foi indevidamente transferido a outra pessoa, ok? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deem um feedback para mim, um retorno, meu Instagram, @MarceloValdir, e também lá o @Direito Penal em Debate. Sigam meu canal do YouTube, curtam, compartilhem e vamos debater direito penal. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.